Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Café com Tom. Eu sou o Tom e hoje temos a honra de receber Joel Xavier, empresário do setor da saúde e pré-candidato a deputado federal pelo estado do Paraná. Joel Xavier, ao longo de sua trajetória, ele atuou como empreendedor de gestão de empresas no ramo da saúde e desenvolveu muitos projetos voltados ao fortalecimento da saúde como um todo. E nessa conversa nós vamos conhecer a sua história, entender a sua visão sobre desafios do país e discutir propostas relacionadas às atribuições de um deputado federal. Joel, seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo em nosso estúdio. Bom dia, Tom. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes. Podemos iniciar. Eu venho como CEO do Grupo Cotonil, já há 55 anos, desenvolvendo atividades junto no ramo da saúde, em atendimento às UPAs, hospitais, unidades de saúde dos municípios e também ao governo do estado, com um contrato de atendendo desde Olarém, Lacens, Guatupê, 4 hospitais e toda a rede EMEPAR distribuída no Paraná. Joel, para quem não lhe conhece, para apresentar a pessoa do Joel, sei que o senhor é muito conhecido, especialmente como empresário do ramo da saúde, mas para quem não lhe conhece, quem que é a pessoa do Joel Xavier? Eu sou um trabalhador simples, como qualquer um, atuando diretamente, não só como CEO, mas diretamente, como se diz, pondo a mão na massa, e desenvolvendo e presenciando o cotidiano do corriqueiro das unidades de saúde e hospitais, UPAs, com contratos que abrangem praticamente 24 horas, então é diuturna os atendimentos, que não podemos deixar parar, né? Muitas vidas correm risco, muitos equipamentos param de funcionar. Perfeito, perfeito. Como o senhor ficou conhecido como empresário do setor da saúde, que hoje é algo que as pessoas olham já para o Joel e já acabam agregando o Joel a um profissional, a um empresário do ramo da saúde. Como o senhor ficou conhecido dessa forma no meio da saúde? O atendimento se iniciou já praticamente em todos os municípios. Pinhais, quando houve a separação de Piraquara, em Piraquara, 4 Barras, Almirante Tamandaré, Colombo. Então, quase que todos, Rio Branco do Sul, todos os municípios que der atendimento, Quitandinha, a quantidade é infinita. São municípios que o senhor teve a oportunidade de atender. Exatamente, com contratos. Com a sua experiência. Exato, e com contratos de licitações públicas, sempre dentro de um parâmetro de uma honestidade. Então, esse segmento, uma hora eu estou executando serviço, perdi a concorrência, na próxima, se der o voto, senão eu sigo o meu caminho desenvolvendo as atividades. Certo. Então, a procuração por parte de municípios a respeito de nossa empresa, ela tem sido uma procura grande, porque 55 anos jamais fomos declarados inidôneos. Então, nosso atendimento nessa parceria é somar junto com a secretária de saúde, os secretários de saúde e prefeitos em trazer sempre o melhor para a população. O senhor está há 55 anos atendendo a saúde no estado do Paraná. Exatamente. Em municípios... Diversos. Porque hoje, não somente hoje, vai mudando seu sistema, mas as concorrências hoje já são pelo método eletrônico, então dificilmente, às vezes, a gente consegue se manter. Porque, embora tenha leis que diz que abaixo de 50% é considerado inexequível, mas se a empresa der uma declaração dizendo que vai fazer o serviço, obrigatoriamente têm que deixar ela assumir. E cai no erro de eles sucatearem os equipamentos, condenarem equipamentos, não fazendo os reparos devidos, e com isso vai gerando um círculo vicioso de compra de equipamentos novos para repor. Com isso, em detrimento à população carente que procura as unidades de saúde para atendimento. Opa, sensacional. E o que motivou o senhor? Qual que foi a sua motivação em ingressar na vida pública e disputar uma vaga para a Câmara dos Deputados? Essa procura foi em atendimento ao anseio da população, não só da classe médica, na classe odontológica, que são os profissionais odontólogos, mas também essa procura foi em ver a carência que tem a população
quando buscam os atendimentos em unidades de saúde e não são atendidas. Muitas vezes pedem em suas empresas um espaço ou para fazer um atendimento que tem que procurar uma unidade de saúde e chegando lá encontro ela quebrada. Tem que voltar e pedir uma nova dispensa dizendo, olha, o equipamento está quebrado, não pude ser atendido. E muitas vezes não é reconhecido pelo patrão que vai dispensá-lo, porque acha que é mentira. Entendi. E na sua avaliação, hoje qual que é o maior desafio enfrentado pelo Brasil na questão da saúde pública? São diversos campos, um campo bem complexo. Então, tem o atendimento por parte vamos se referir às APAES, que são estruturas que fazem o atendimento, sabe? No caso, a síndrome de Down, ao cadeirante. Então, eles assumiram para si e, obrigatoriamente, são obrigados a procurar recursos nas prefeituras, o governo do estado, e eles não têm um planejamento ou um recurso pré-definido para esse atendimento. Então, no caso de TEA, que é o transtorno, sabe? E praticamente você ouvindo dessa parte, você pode pensar, isso só é detectado dos 5 anos em diante, certo? Então, o transtorno que tem do TEA do aspecto autista? Do aspecto autista. Então, TEA, o transtorno do espectro autista. Perfeito. Então, ele só é atendido, isso daí, com pode ver, neuropediatra. Não tem unidades de saúde um neuropediatra contratado, sequer. Teria que criar ou contratar profissionais para esse ramo, para esse atendimento. Porque, simplesmente, hoje no Brasil, por ano, é de 30 mil a 72 mil casos que estão entrando. E é descuidado porque não é previsto como as demais doenças. No caso, o teste do pezinho, ferocetonúria e todos os demais. Então, são casos assim que dependem do neuropediatra para poder fazer o diagnóstico, a análise, o acompanhamento junto aos pais, o atendimento, parte de treinamento na parte... E quem faz esse atendimento? Quem presta atendimento são as prefeituras? São prefeituras, porque justamente a população residente procura as unidades de saúde do município para esse atendimento. E elas estão preparadas para receber esse volume de crianças com aspecto autista? Não estão preparadas porque não tem profissionais treinados para essa finalidade devido à morosidade. A morosidade que tem para um atendimento justamente de uma criança tem que entreter, tem que ter calma, tem que ter um equipamento, um local indicado para esse atendimento, preparado para poder tirar a atenção da criança, para poder elaborar um atendimento que qualquer ruído irrita. Então, não tem esses profissionais para atendimento nessas áreas. E a responsabilidade seria da prefeitura? Seria da prefeitura em contratar, porque isso é a nível Brasil, mas em cada estado e município tem famílias com problemas em casa, justamente com crianças que são obrigadas a se ausentar do trabalho. Muitas mães são obrigadas a deixar os locais onde trabalhavam para poder dar um atendimento mais direto. As APAES assumiram em si isso daqui, mas não são reconhecidas. Tem tendências hoje, a nível nacional, de querer acabar com as APAES, que era a única coisa e o único organismo que tem ainda de atendimento. Então, os autistas hoje estão indo para as APAES? Seria isso? Elas são abraçadas por elas. São abraçadas pelas APAES. Justamente para poder dar o atendimento, tendo em vista a dificuldade dos pais, das famílias que as procuram. E isso é um organismo que foi criado e tem as FEAPAES, no caso, voltada a correr em prefeituras, ao governo do estado, a mendigar um apoio, um auxílio, porque não foram reconhecidas propriamente pelos governos. Então, enquanto não for criado leis a respeito disso, que demande recursos para essa finalidade de atendimento, está fadado ao fracasso, pela quantidade que é lançada todo ano. De 30 mil a 72 mil crianças são lançadas. O que o senhor acredita por que existe tantas crianças hoje com o aspecto autista? Seria alimentação? Isso daqui... Tem uma origem? Não, tem a origem. A origem, infelizmente, é da alimentação dos pais. Então, o que tem? Nós estamos fadados a um círculo vicioso
que o pequeno e médio agricultor hoje que mantém, no caso, a funcionabilidade de mercados, demais, os grandes produtores do agro, é tudo exportado, é tudo mandado para fora. E o que acontece? Isso aqui retorna para o nosso país. Já, no caso, com produtos cancerígenos, que são jogados para a população consumista, que somos nós, e da seguinte forma... Porque essa transgenia, vamos jogar como exemplo o soja. Os grandes produtores do soja hoje praticamente absorvido pela China. Hoje foi criado há aproximadamente 4, 5 meses uma moenda no Mato Grosso do Sul para já levar o grão moído para a China. Ele vai retornar com mais facilidades, isso aproveitando a mão de obra nossa já. E isso daqui retorna esse produto para nós cancerígeno. Por quê? Esses grandes produtores estão trabalhando atrelado com a Bayer Monsanto. Então, a transgenia por parte deles, você vê a ausência da abelha, a polinização do macuco do brejo, você pode ver a ausência da siriema, o canto da siriema. Então, eles estão se afastando devido ao poder que tem de destruição da natureza a respeito dessa transgenia. E isso não está sendo observado justamente que provavelmente se não for criado urgentemente leis que façam com que produtores reservem de todo o seu plantio numa área de, um exemplo, de 5 mil hectares, 10 mil hectares, uma área para recuperação do solo. Essa recuperação vai se perder tudo, que eles não vão conseguir tirar mais nada. É como se fosse o Pinus iliotis. A destruição do solo é grande e vai refletir. Então, teria que ser feito a criação de piquetes para tratar justamente esse solo com bioadubo, que é um adubo orgânico, não nocivo, que consegue, em 3 anos no máximo, a recuperação do solo. Entendi, doutor. Então, basicamente, a alimentação está adoecendo nossas famílias, está adoecendo nossas crianças, para a gente resumir. Sobrecarregando na parte não só de oncologia, da parte dos hospitais que fazem esses atendimentos, a população é doente, a população é enferma e está passando despercebido justamente porque não está tendo controle, certo? Então, está sendo feito assim um negócio aleatoriamente. O que me entra de dinheiro hoje, o que vai me dar de lucro, não importa o que vai acontecer. Não estão pensando no Brasil no todo, no futuro. Então, acredito eu que se não tiver leis rígidas para fazer, no caso, essa recuperação, não só falando, porque aqui eu citei, por exemplo, a Bayer Monsanto, com essa parte de transgenia, e não estão se apercebendo da destruição do solo. E outra, o produtor é obrigado a comprar a semente deles para todo ano. Então, já são atrelados, o lucro deles já é garantido, porque simplesmente o financiamento... Então, o que o banco não come do produtor rural, a Bayer Monsanto leva. Ou seja, o produtor rural também é refém. Refém de tudo isso. O produtor rural também acaba ficando refém de um sistema que está aí para alimentar, né, o mundo, mas está deixando também as pessoas doentes. Né? Com certeza. Então, a população, não sei se já é o interesse nível mundial, como volta e meia acontece alguma coisa, mas então isso não é só no Brasil. O mundo todo está, como se diz, à mercê dessas pessoas. E o que acontece? Um exemplo, e não tem controle, a parte dos agrotóxicos que são lançados, em vez do bioadubo, uma coisa orgânica, recuperação do solo, certo? Vamos para a lavoura do fumo, a plantação de fumo, que nunca houve, nunca ninguém, devido aos empresários poderosos da área. O que acontece? Jovens com 20 anos, 19 anos, adquiriram câncer já. Por quê? Ao aplicar, certo, os agrotóxicos na lavoura, no amanhecer, é retirado a folha e é colocado no braço. Eles vão colhendo as folhas e depois vão levar para o depósito. Como o orvalho da noite deixou o que eles passaram de veneno nas folhas para matar bichos, bactérias, enfim, o que fosse nocivo à lavoura, passa para o braço deles, para a derme. Então, daí não se sabe por quê, porque não tem um atendimento sério para essa área. Ele adquiriu câncer, vamos ter que tratar mais 20 anos, 25 anos, e estão levando. E sem falar das pessoas que chegaram a trabalhar nesse ramo aí, que hoje praticamente já não estão mais entre nós.
Mas, Xavier, hoje nós temos um problema grave no mundo que é relacionado à questão da fome, né? Hoje falta alimento, né? Como que a gente vai conseguir produzir alimentos? Como que o produtor rural vai conseguir produzir alimentos sem o uso de agrotóxico? Organicamente falando, a criação e o incentivo, certo, para a agricultura orgânica. E tem meios, se acaso um produtor tem sistemas hoje que você pode irrigar, que na parte mas como que eu vou trabalhar, aquilo vai me custar caro? Não. Quem tem criação de vaca e tem lavoura, ele consegue pegar, como já há muitos e muitos anos, o início era colhido, no caso, a urina da vaca. Ele tem a estrebaria, a coleta daquelas urinas da vaca, caía num reservatório, certo? Grande. Daquele reservatório passava para um outro já curtido, e aquilo era irrigado às lavouras. Perfeito. Então, hoje não. Hoje é tudo agrotóxico, tudo vem de fora e muitas vezes sem controle. Então, são jogados porque eu quero produzir. Então, um tomate hoje. Antigamente, você comia um tomate, vamos citar como por exemplo, comia um tomate, você sentia o sabor, era adocicado, doce. Hoje você sente aquela do veneno. Então, por exemplo, de muitas regiões aí que tem já contaminadas, na hora que chega o tomate, você vai cortar, você sente aquele... Você está comendo alguma coisa carregada, ou é de chumbo, ou de alguma coisa agrotóxico, em quantidade desproporcional, porque não se tem mais controle. Organismos que deviam controlar, não tem, certo? Então, praticamente, não, ele fez. E quando tem, às vezes, acaba com essa facilidade, né? Então, hoje, o que acaba acontecendo? Os agrotóxicos, a forma como se produz alimento hoje, tem trazido, de certa forma, tem alimentado as pessoas, mas tem trazido também um dano para a população de forma em geral, para a sua saúde. Isso não tem sobrecarregado o nosso sistema de saúde como um todo? Com certeza. Aí é um ciclo que o governo não parou para pensar. Um povo sadio, íntegro, produzindo, dificilmente ele vai recorrer a unidades de saúde e hospitais para tratamento. E é o contrário, o inverso que vemos. Hoje nós vemos, além de os problemas que tem com a família, com os familiares, estão recorrendo a unidades de transporte que vivem trazendo do interior já. Pessoas que nunca tiveram enfermidades, que agora estão adquirindo com uma quantidade, jovens, com uma série de problemas, sobrecarregando ou lotando os hospitais e muitas vezes recorrendo a uma central de leito. Ou um exame mais profundo, que leva quase 6 meses para você conseguir. No caso, você tem uma fratura numa perna, você procura uma unidade, é encaminhado, vai para uma central de leito, você vai ter que aguardar ser atendido daqui 6 meses. Como que você vai recuperar a tua saúde? Então, está sendo tirado muitas vezes, sobrecarregando ou partindo para uma carga de o governo ter que destinar ou aposentar essa pessoa, sobrecarregando uma pessoa que tinha tudo para estar produzindo por muitos e muitos anos. Entendi. Xavier, tem um ditado que diz assim que prevenir é melhor que remediar. É possível incluir um serviço de prevenção na saúde pública hoje? Sim, perfeitamente. Conversando um pouco sobre a produção de alimentos no Brasil, o uso de agrotóxicos. Então, como que a gente pode fazer hoje para prevenir, que a pessoa fique doente? Hoje, as doenças, as prevenções, justamente, entra em consenso os ciclos vacinais que tem estabelecido por cada estado, município, vindo do governo federal. Existe uma quantidade de vacinas muito boas para prevenção, certo? Embora a mutação é rápida. Então, as vacinas que hoje tinham efeito eficaz, já, quem sabe, para o próximo ano, já tem que fazer a correção, tem que fazer a melhoria. Agora, sempre a prevenção é melhor, por essa parte. E os atendimentos, como foi criado, e hoje já está como uma coisa que não está mais sendo divulgada ou espalhada pelo governo junto aos estados e municípios, o médico da família. O médico da família que antigamente existia, hoje exatamente, é raro, né? É raro isso, que vai nas localidades, certo? Muitas vezes a pessoa tem o seu trabalho, ela tem uma bacia leiteira em tal região, tem tudo aquilo para ela produzir e para fazer, ela não tem tempo de vir e recorrer. O médico da família indo, orientando e fazendo essas visitas, mas isso daí é hoje já, porque custou um pouco para os estados e municípios fazer a manutenção. Quando o recurso vem do governo federal, tem a facilidade para repasse, que é a prestação de conta de cada município. Agora, foi
gradativamente retirado. O atendimento desde a parte clínica, como profissional, como da parte da odontologia, que tinha retirado dos municípios. Foi tirado isso daí dos municípios, dos estados e municípios, são poucos que tem. Porque se você não recorre a um ponto, está quase sendo mais ou menos o sistema. Se você não recorre a um ponto, você não tem o atendimento. Daí você é obrigado a se programar, fazer a tua carteirinha, para quando um ônibus daquele município distante consegue te trazer para você efetuar aqueles exames, depois retornar no final do dia. E isso se torna mais caro e dispendioso, podendo dar o atendimento. Então, o que ocorre? Muitas vezes, o êxodo rural está acontecendo por isso. Então, os jovens já não querem mais cuidar, não querem trabalhar na lavoura, o que era a herança do pai, justamente para poder... eu vou pegar onde que tem um recurso melhor, aonde que eu possa estar com atendimento melhor, mais rápido. Também, daí a família acaba ficando sozinha e mais tarde se retirando, abandonando a produção. Apesar que, de certa forma, as pessoas estão tendo uma percepção também um pouco errada, porque muitas vezes falta lá no interior, mas a pessoa às vezes acha que vai encontrar na capital, uma cidade maior, e não é o que muitas vezes acontece, porque Exatamente. Se você avaliar também nos grandes centros, hoje nós temos um problema, temos vários problemas na questão da saúde pública. Exatamente. Sobrecarregando, pessoas que vêm de fora são obrigadas a pegar algum centro. Um exemplo, as pessoas que vêm hoje em transporte de fora, dificilmente elas têm um atendimento nas unidades de saúde, que é voltada mais para o atendimento da população local. Então, eles sobrecarregam hospitais, no caso de Curitiba, o Paraná, no caso, na proximidade, em Campina Grande, ou Angelina Caron. Então, tem outros polos, sabe como? Que, no caso, em Campo Largo, sabe como? Sim. Que tem unidades para esse atendimento sobrecarregadas, para repasse através do SUS para atendimento dessa população. Então... E ficam ali, isso daí é dispendioso para eles, que eles são obrigados, porque não são custeados pelo governo, no caso, as pensões, os hotéis nos locais próximos e alimentação. Para eles aguardar o atendimento, se não tiver um internamento, eles voltarem no final do dia. Então, o motorista com aquela ônibus com que trouxe ele é obrigado a ficar até o final do dia para ver quem volta, quem não volta. E muitas vezes não conseguiu um atendimento, tem que voltar, tem que se tornar, isso daí está sendo dispendioso. Então, você acredita que se abrir mais unidades de saúde seja uma solução? Não unidade em si, que elas estão sendo bastas. Conforme o município vai crescendo hoje, a tendência é criar em cada polo uma unidade de saúde para atendimento da saúde básica da população local, para eles não terem que se locomover. O que teria que ser criado era justamente centros hospitalares para atendimento dessa população que está vindo de fora, ou manter naqueles locais de origem deles unidades de saúde que comportassem o atendimento lá, sem a necessidade de transferência. Mas, lembrando que o atendimento em unidades de saúde básica, elas não têm e não são praticamente com os equipamentos básicos para atendimento, uma radiologia, uma tomografia, uma mamografia, porque não tem polos. Então, que por parte do governo federal, e até para evitar, e o custo seria bem mais barato, montar unidades de atendimento básico e a manutenção dessas unidades ser totalmente custeada, desde a parte clínica, que encarece, não julgar para os municípios. Isso aqui não se pode julgar e sobrecarregar mais os municípios. Só para se ter uma tendência, hoje, para você montar uma UPA, certo? Você, depois que abre a porta, você não consegue mais fechar. E com o valor e o custo que o governo deu, um elefante branco para os municípios. Simplesmente, ele dá a parte construtiva, a parte dos equipamentos. Ou seja, o governo federal, ele abre, mas ele depois não consegue manter. Não. Ele passa para o município? Não, ele passa a responsabilidade do município. E o município, uma vez que abre a funcionabilidade de uma UPA, ele não consegue mais fechar a porta. O que acontece? O governo o município envia o projeto da construção de uma UPA, ele vai dar a construção, a parte de alvenaria, a parte de redes da infraestrutura, redes de gases, medicinais, etc, etc. O que acontece? A parte que custa e é pesado é a parte clínica para manter, que é justamente o corpo clínico, médicos, enfermeiros, ambulâncias. Isso tem um custo para o município que se você dá para você montar com o custo de manter uma UPA, 5 unidades de saúde básica. Então, agora... É mais eficiente a unidade de saúde básica? Não é eficiente, mas se o governo quer que tenha o atendimento direto, ele não devia dar um elefante branco sobrecarregando já a redução que tem já, que é pouco do FPM,
certo? Do Fundo de Participação Municipal, que vem para os municípios e que tem dos municípios, já é curto. Então, para manter gradativamente, eu acredito que, não sei se esse ano ainda, no ano futuro, as prefeituras vão ser obrigadas a reduzir sua carga horária, encerrando, trabalhando meio expediente. Porque não tem como manter toda a estrutura funcionando. Agora, o que teria que ser por parte do governo e criado leis, justamente, eu vou destinar para o município uma UPA, está montado. No caso, citando como exemplo, Quatro Barras, Campina Grande, tem uma UPA para atender os 2 municípios. Para a manutenção dessas UPAs, o que acontece? Ela sai para manter o corpo clínico dos cofres da prefeitura. Agora, você abriu a porta, não fecha mais. Agora, se o governo federal, eu estou dando a UPA, eu estou dando a estrutura e eu estou pagando o que dá para manter o corpo clínico funcionando, ambulâncias, enfermagens, equipamentos em dia, e também o material de consumo, que importa muito. Tem prefeituras que hoje não têm material de consumo para manter a porta aberta e vão empurrando com a barriga. Não tem jaleco, não tem touca. Produtos básicos que seria para o atendimento da população, eles não têm. Tem que correr, tentar adquirir. Isso daí vai custeando. Prefeituras estão praticamente capengando. E a tendência é piorar. Se não acordar, não for criado leis justamente que venha em prol disso, o recurso que é recolhido hoje, tudo que é nota que é emitida, vai para o governo federal. E ele repassa para os municípios na base de 36%, 38%. Ou que seja 40%, o restante fica para ele. Ou seja, é preciso reorganizar essa forma como o governo federal distribui os recursos para os municípios? Estados e municípios. Exatamente. Teria que ser feito uma análise, criado leis corretamente dos repasses, justamente vendo pela quantidade, certo, de população de cada município, os recursos advindo, porque os municípios, muitos que estão iniciando hoje, certo, eles não estão comportando a quantidade de pessoas que estão migrando para esses centros. Entendido. Xavier, tem hoje, assim, a questão da IA, né? A inteligência artificial está vindo com força, e está vindo com força também para o autoatendimento médico, vamos dizer assim. As pessoas estão usando a IA para se consultar. Então, comprando medicamento e fazendo autoingestão, né? E muitas vezes equivocadas de remédios, né? Essa questão tem matado em torno de 4 mil pessoas por ano, né? Você acredita que, devido à questão da fragilidade que nós temos hoje do atendimento, as pessoas estão indo para a IA e estão se automedicando e estão correndo risco de vida? Com certeza. Com certeza é um problema muito grave que você levantou, e isso até tem que ser analisado, porque o que está ocorrendo? O brasileiro, o povo brasileiro já é considerado como hipocondríaco. Então, é um consumidor nato. E agora, com o auxílio da inteligência artificial, eles estão recorrendo a ela e estão se automedicando, porque não tem uma barreira. E tem muitos locais, não, somente com receituário, esse medicamento somente com receituário. Mas você sabe que a corrupção se alastra em todos os meios e terrenos, e estão levando a população a se automedicar. E com isso, tem doenças que estão aparecendo que muitas vezes é difícil até o diagnóstico, são a rabdomiliose. Então, simplesmente, a população está adquirindo e muitos indo a óbito. É um caso sério que teria que ter uma contenção, teria que ter um respaldo, a fiscalização mais atuante, certo? Então, eu acredito que se não tiver, ou não ser criado, ou mesmo por parte da vigilância sanitária dos municípios mais atuante, não vão conseguir impedir. É um alastramento que, provavelmente, eles só vão entender o que ocorreu e, muitas vezes, não vão chegar a falar para o profissional médico que eles tomaram aquilo, tomaram aquele outro e adquirir. Simplesmente ele vai ter que descobrir através de exames e, muitas vezes, demora. E eles vão ao óbito. Hoje em dia eles falam, inclusive, que a profissão do médico vai se extinguir, né? Que a IA vai dominar. Eu não acredito. Né? Eu acredito, inclusive, como os dados aqui trazem, né? Isso é um risco muito grande para a saúde da população. Né? Exato. Eu acredito que se não tiver leis que regulem isso daqui, o acesso também, porque está sendo postado uma série de coisas, de medicamentos, que basta se fazer uma consulta, aquilo, você tem um acesso amplo.
E com mais, e se eu fizer isso? Você pode fazer isso. Então, o que está acontecendo? Estão deixando de consultar os médicos, que são as pessoas indicadas, que teriam que solicitar exame, que tem muito medicamento, que não é eu tomar aquele medicamento, eu vou ser curado daquilo. Tem medicamentos que você vai tomar que vai te dar danos em outras partes do teu organismo. Então, simplesmente, eles estão se automedicando de uma maneira tão rápida, e devido ao alcance que eles têm, a facilidade, e farmácias hoje com uma quantidade tão grande, que era mercado principalmente, que tinha numa quadra 2, 3, hoje não. Você anda 20 metros e acha uma farmácia, então a concorrência é muito grande nesse ramo aí. E, como se diz, tendo a receita ou não tendo controle, eles estão fornecendo os medicamentos sem receita, muitas vezes. Pediu... Não, eu vendi porque achei que ele já tinha a receita. E não era, ele estava se automedicando. Está levando a óbito muitas pessoas, ou estão recorrendo aos hospitais, justamente, e o médico demora para conseguir um diagnóstico preciso. Porque ele depende de exames. Tem muitos exames, para você ter uma ideia, que você faz, não tem laboratórios próprios aptos a fazer esse exame. Você é obrigado a recorrer ao LACEN. No caso nosso aqui, o LACEN Guatupê, esses laboratórios onde você fez o exame, os hospitais encaminham para o LACEN, e muitas vezes o diagnóstico por parte do LACEN leva vários dias. E você tinha urgência de ter um diagnóstico. Entendido. Xavier, como pré-candidato a deputado federal, o que você acredita que deve mudar nesse sistema nosso de saúde atualmente para que a população possa ter um serviço de qualidade melhor nesse atendimento? Teria que ser criado leis rígidas, teria que ser dado um auxílio aos estados e municípios melhorado sobre o atendimento para essas diversas áreas. Teria que ser considerado e instalados nos locais de origem polos, em proximidades de círculo, para o atendimento ser, em vez de se locomover, no caso, um agricultor, um lavrador, para um centro, ali mesmo na localidade ele era atendido. Então, era dado incentivo justamente para médicos, dentistas, enfermeiros a se instalarem lá com qualidade de vida, e os equipamentos, que tem equipamentos modernos, e não chegam, e muitas vezes eles são obrigados a recorrer aqui e voltar para o seu destino de origem, que não conseguem uma tomografia, um exame mais qualificado, ou eles são obrigados a desembolsar para pagar, para ter esse atendimento. Então, você há de convir comigo que 6 meses, às vezes, 4, 5 meses, para você retornar, se você tinha uma enfermidade, ela se alastrou, era crônica. Isso se não tiver, que hoje em dia, o que é o básico do básico, que é o câncer, no caso, quando você vê, a pessoa já era um tumor pequeno, poderia ser removido, certo? Então, há o atraso recorrente disso daí, e quando a pessoa vai ver, olha, infelizmente, o custo é mais alto para o governo manter. Ele é obrigado a recorrer e vai, quase que destinamento ao óbito. Coisas que poderiam ter sido feitas com exames específicos. Desde que fosse indicado e tivesse centros para isso, o profissional médico exigir, no caso, que é fácil de você fazer a prevenção antes, que é um exame simples, que é feito com a coleta do sangue, o marcador tumoral. Se você for solicitar para o médico, além dos exames, um exame de sangue, de urina, outro, doutor, pode me pedir um marcador tumoral? Ele vai te dar com precisão se você está propenso a adquirir um câncer, se já está em formação em qualquer parte do teu corpo, e é mais fácil prevenir. Você pode fazer o tratamento, vai ficar mais barato, certo? E, enfim, você vai ter uma vida mais longa, ou senão você está fadado a ter uma metástase futuramente e ir embora. Daí dificilmente o senhor vai conseguir... depois que acontece isso, ter um tratamento adequado e salvar esse paciente, né? Ou seja, a proposta do senhor, então, é ter um atendimento descentralizado, ou seja, melhor aonde as pessoas estão vivendo. Exatamente. Nas suas localidades, em vez de ter o transporte, o risco na estrada, certo, de ambulâncias, de veículos, ônibus, trazendo de diversos municípios para um centro predestinado para atendimento. Certo. Que importa em consumos, gastos com hotéis, com alimentação, porque cada paciente daquele vem com um acompanhante, certo? Então, se ele for ficar internado, simplesmente o paciente já está acompanhado do seu familiar, certo? E muitos exames recorrentes que eles pedem a presença de um profissional. No caso de uma colonoscopia, uma endoscopia, que o paciente muitas vezes é sedado,
simplesmente tem que ter um paciente, tem que ter um parente para acompanhar para a recuperação dele, no pós-exame. E eles não efetuam se não tiver. Então, eu acredito que você descentralizando e mantendo nos locais, você vai evitar muitas vezes o que tem ocorrido, induzido aos jovens a prática do êxodo rural. Eu vou para um centro para lá, eu vou construir minha família, vou arrumar um serviço por lá e vou ficar por lá. A descentralização. E a questão de recursos, tem faltado dinheiro para a saúde? Tem faltado em partes, não porque tem faltado, mas falta de emendas parlamentares, justamente que destinem para cada finalidade. Então, quando você adquire ou você assume uma cadeira ou um cargo público, simplesmente você vai destinar para aquele local. Eu sou da região tal, eu vou destinar para aquele local um recurso que vem que é encaminhado para o prefeito, para uma obra, para uma execução naquele local, só que esquece do básico, do fortalecimento. A nível governo, nós temos isso. Na somatória, vamos construir um polo que possa atender aquela população circunvizinha para evitar o êxodo. Perfeito. A transferência. Isso daí não é uma coisa que através de projetos de lei. Então, hoje tem consideravelmente um recurso infindado em fundos perdidos. Porque para você receber um município, você tem que montar um projeto, ser aprovado esse projeto e o recurso vir para aquele município, para poder fazer a instalação. Então, dificilmente de um recurso teria que fazer a unificação dos municípios em torno para a montagem, vamos nós nos municípios e procurar recurso para poder criar esse centro. Através do auxílio do governo do estado, vamos montar em polos, justamente para conter esse transporte para cá. Perfeito, show. Porque a estrutura não é só o exame básico ali na localidade. Teria que ter hospitais para a estrutura, para receber aquele paciente após um diagnóstico. Não, há um caso de uma cirurgia, tem cirurgias rápidas que não são efetuadas, justamente por isso. O transporte vem, quando vê a pessoa... Então, isso daí é um custo altíssimo para o governo federal. Tem também a questão da odontologia. Muitos municípios hoje também não têm um tratamento odontológico. Não tem, exatamente. O que acontece, o tratamento odontológico, os equipamentos que vêm, em geral, por parte do governo, eles vêm incompletos. Porque, através de pessoas que são colocadas, um prefeito assume um município, no caso, como responsável, é colocado quase que como cabides de emprego. Pessoas que não têm o conhecimento de causa. Certo? Então, o comum hoje, básico, o nepotismo não se fala mais. Mas o que acontece? Faz o seguinte, você contrata os meus e eu contrato os teus. E são pessoas despreparadas que assumem essas cadeiras, justamente em secretarias, que não têm o conhecimento de causa. E eles vão passar o tempo ali, preenchendo aquele espaço, sem trazer alguma coisa de real para o município. Porque o município deles de origem seria outro. E com isso daí eu escapo da lei. Certo? É o chamado, no caso, o nepotismo cruzado. Daí, o que acontece? O planejamento de municípios, eu posso citar como exemplo Pinhais, o município de Pinhais, hoje. Pinhais, ele cresceu, continua crescendo, pela uma administração idônea que teve. Veio e ela deixou raízes, e essas raízes se firmaram. Então, o atendimento hoje tem unidades que têm o atendimento iniciando, que é pesado, mas muitas empresas migraram ali para Pinhais. Então, o município tem unidades que começam 7 horas da manhã, vão até 9 da noite, com turnos alternados de profissionais. Perfeito. Certo? Então, isso daqui é impactante para a população que procura. Hoje está sendo, não sei se é a nível Paraná, ou Brasil, mas um dos municípios mais promissores é Pinhais. E atraiu com isso várias empresas, que hoje, com a dificuldade e a taxação de impostos, não querendo fugir, estão o êxodo empresarial, é uma novidade, está ocasionando a nível, não só Paraná, a nível Brasil, que estão indo para outros países próximos, porque tem vantagens, redução de imposto, as facilidades,
E o protocolo de intenções assinado por essas empresas junto ao governo local é fantástico. E estão atraindo. E justamente aqueles que poderiam estar produzindo. Porque não tem, justamente, por parte do governo federal, uma lei que segure as empresas aqui. Quer debandar? Vai debandar. Nós compramos da China. Certo? Outra coisa que está ocorrendo, indiretamente, que está passando despercebido. Justamente, com a quantidade de carros chineses que estão vindo agora, a bateria, o carro elétrico, certo? O governo está tendo uma lentidão ainda em dominar toda essa parte, que é vantajoso para ambas as partes, no caso. Tanto para a parte do governo, como para a parte do produtor chinês. O que está acontecendo? Vamos aumentar agora mais tanto por cento do álcool na gasolina. A maior parte dos veículos que tem, que são motores que vieram de fora, tecnologia de fora, vão começar a pifar. A quantidade agora colocado na mistura da gasolina, que foi lançado mais não sei quanto por cento, isso daí vai ser prejudicial. E a mistura do biodiesel também no diesel? Não, também? Eles estão fazendo... por quê? Com isso, obrigatoriamente, ou você passa para um veículo a bateria, que ainda nós não estamos preparados na totalidade. Porque a China é outro mundo. Hoje, as rodovias na China, eles carregam automaticamente a bateria do seu veículo. Então, você consegue se locomover em distâncias longas. Aqui, ou você é obrigado a pegar um veículo híbrido, porque não tem a quantidade, justamente a energia nossa elétrica, não é uma energia verdadeira, certo? Então, eu tenho vivenciado isso, só partindo para essa área aí, através de equipamentos que eu me instalo. Então, equipamentos, no caso, europeus que vieram, que estão aqui, são obrigados a você readequar para poder receber a carga energética para a funcionabilidade desse equipamento. São equipamentos que foram construídos na Europa, e quando vem para cá, porque a nossa energia, por mais que você possa não acreditar, não é uma energia verdadeira. E isso eu tenho esbarrado nas montagens, nos concertos, certo? E tem equipamentos muito bons, são excelentes, mas você, no cargo para funcionabilidade de um aparelho de 500 mA, você é obrigado a começar com carga mínima. Você poderia pôr uma carga já suficiente, ele já bloqueia o aparelho, porque ele interage com você, ele bloqueia e você tem que começar com uma carga mínima, gradativamente ir aumentando, porque a eletricidade não comporta. Entendido. Nossa, o senhor tem um conhecimento técnico muito amplo, né, a respeito da questão da saúde. Né? Empreendeu 50 anos? 55 anos. 55 anos. E hoje está trazendo muitas propostas aí para melhorias, porque o que ocorre, a Deus seja glória, primeiramente. Sim. Mas o que ocorre é o seguinte, você dando condições, você tendo equipamentos, para você ter uma noção de como agem hoje as compras de equipamentos, dificilmente isso daí é nacional, governos estaduais, federais ou mesmo da parte de municipais, prefeitos. Você não consegue comprar um equipamento. A enxurrada de equipamentos que estão entrando por parte de você quer comprar para o teu município, você abre uma licitação de X equipamentos e você sabe que as marcas melhores e que têm uma durabilidade melhor, elas vão aguentar mais e vão dar mais lucro no tempo de uso aplicado ao paciente. Mas você cria um teto para comprar um equipamento, vamos citar como, por exemplo, ECG, aparelho eletrocardiógrafo. Você cria um teto para comprar um equipamento de boa qualidade, um Bionet, um ECAFIX, que tem peças no mercado interno para reposição. Mas como você cria o teto daquele, que o valor vai dar 12 mil, 16 mil, 14 mil, de boa qualidade, e que vai dar um atendimento à população com uma longevidade maior, no caso do equipamento. Você cria aquele teto e quem ganha a concorrência é o Xing Ling, é o que veio da China e que a empresa que vendeu justamente não tem peças de reposição. Então, eu tenho constatado linhas de fabricantes, no caso, não só da parte médica, da parte odontológica, por exemplo, equipamentos que são tops de linha, Saevo, Dabi, Guinatos, que são fabricantes de equipamentos bons, que estão trazendo da China também. Eles compram o aparelho fotopolimerizador, que a compra deles foi falha, porque não teve obrigatoriedade por parte de quem fosse adquirir e comprar. Então, você compra um fotopolimerizador, que é justamente para resina,
esse aparelho veio ele inteiro. Se queimar a base, não se encontra base no mercado interno. Você perde todo o equipamento. Porque simplesmente não houve a obrigatoriedade do licitante, na hora de montar o edital da licitação, de colocar no item 5, um exemplo, tantos aparelhos, qualidade e tal, especificações. Item 5.1, o fornecedor do equipamento fica obrigado a fornecer durante 5 anos as peças de reposição ou não adquirindo no prazo de tanto um equipamento similar para reposição. Então, gira aquele giro de troca-troca, equipamentos são condenados, como tem equipamentos que foram lançados há mais de 4 anos a nível Brasil, comprado pelo governo federal, distribuído para as prefeituras, estados, municípios, que foi os DEA, Samaritan. São desfibriladores que interagem, abrem excelentes equipamentos, mas o eletrodo é usado, um exemplo, o paciente infartou, ele avisou que tinha que desfibrilar, você perdeu já o eletrodo. Você teria que repor outro. E você não encontra no mercado interno nem externo. Não encontra nem no externo para repor. Então, é elefante branco. Então, se não for criado, ou for determinado, ou liberado para os prefeitos, se tiverem condições, governos, comprar aquele equipamento, porque tem a brecha, mas existe a lei que você tem que passar pela Câmara de Vereadores, primeiro o município, o prefeito criar isso e daí passar a ser sancionada pela Câmara de Vereadores que o prefeito, no uso de suas atribuições, por motivo de padronização, determina que os aparelhos e equipamentos sejam da marca tal. Daí ele pode comprar. Então, voltando para o odonto, micromotor, alta rotação, no caso, seringa tríplice, o que você precisar para a parte do atendimento ali, contra ângulos, você cria um teto, as peças de qualidade custam 890, quase R$900. Peças de boa qualidade, que têm uma durabilidade fantástica, de 4 a 5 anos. O que eles fazem? Eles criam o teto de R$900. E a empresa que tem as peças bonitas, com acabamento bom, lindas, que vêm da China, R$750 aqui, para eles revender. Só que, na hora de participar da concorrência, eles já põem 500, 600, quase chegando lá e ganham a concorrência. E fornecem uma porcaria que em uma semana já tem que jogar, e eles têm que recomprar. Então, isso não está sendo observado e analisado. Ou seja, o processo precisa ser revisto, o processo licitatório? Teria que ser revisto, teria que ter uma tendência, porque para manter... O que acontece? É criado o teto para aquela compra, e se você tiver uma porcaria, certo? Que você vai vender quase próximo daquele, você vai vender porque você ganhou. É o critério de preço. Aí o equipamento fica parado no hospital, fica parado na odontologia. A pessoa procura o posto, está quebrado, eles são obrigados a repor, não tem. Tem municípios que não têm condições de repor com rapidez. Tem municípios que têm. Vamos fazer uma nova licitação. Cada licitação, desde o planejamento, a sua execução, leva de 6 a 7 meses. E muitas vezes afadado a fracasso. Muitas concorrências, que são pessoas que estão visando o preço, certo? Profissionais, porque a Procuradoria dos Municípios, ela analisa pelo critério, até os advogados ali e o procurador, não, nós vamos pegar o menor preço. E publica seu edital eletrônico a nível Brasil. Pessoas de outros estados, que teria que ter uma contenção de outros estados, justamente, um exemplo, Ceará, Porto Alegre, são longes. Observam aquele preço, a pessoa responsável pelaquela concorrência para trabalhar com licitação, abriu uma concorrência de 1 milhão, deixa eu ver, eu vou dando lance. E começa a dar lance sem conhecimento de causa. E pega preços, abaixo, é inexequível, abaixo de 50%, nós somos obrigados a acatar, porque é o menor preço. E tem leis que já coíbem isso daí. Obviamente que abaixo dos 50% não teria condições de fazer ou recuperar. Então, eles abandonam ou começam a condenar todo o parque patrimoniado de uma prefeitura, de um estado, mandar como sucata. Vai para leilão agora, compre mais, compre outro. Então, não é falta de recurso, é burocracia mesmo. Burocracia, atrás de burocracia que está seguindo, certo? Para você ter uma ideia, o CONFEA, ele criou uma lei que foi para a sanção na Câmara Federal, que determinava que contratações de engenharia clínica, certo? Ou qualquer tipo de engenharia, não se podia fazer uma concorrência leilão.
Sabe como? Teria que ser, no máximo, uma tomada de preço, sabe como? Ou concorrência pública, certo? Mas não baseada em o menor preço. Porque obras de engenharia já foi qualificado que não teria como ser leiloar. Senão pegaria um serviço espúrio. Como diz, não tem quase nada no mundo que certas pessoas não consigam fazer, executar, certo? Por um preço menor, certo? E as pessoas que visam somente o preço são vítimas legais da pilhagem desses homens. Então, sempre vai ter esse círculo vicioso enquanto não tiver leis rigorosas que coíbem. Vai ser assim, com transparência, mas vai ser desse jeito. O que você está propondo a me entregar? A mercadoria, o produto, o equipamento. Eu tenho a peça de reposição no mercado interno. Quanto tempo a garantia? Fazer eles assinar e fazer valer a lei. Não cumpriu, vai ser declarado inidôneo. Mas daí o que está a facilidade? Que infelizmente o Brasil, a lei do Gerson, levar vantagem em tudo. Não, eu monto outra empresa com outro CNPJ, eu pego aquele lá e... É o jeitinho brasileiro. Exatamente. Né? Então tinha que ser tomado justamente essas leis de coibição, justamente vinculado ao CPF da pessoa. Não só ao CNPJ. Para que empresas idôneas possam... Porque o quadro societário tem o do principal. Na hora que você abre ou cria uma empresa, o CPF do principal está lá, vinculado, certo? Mas teria que ser de todo o quadro empresarial pertencente àquela empresa. Daí sim, está vinculado, eles não conseguem, nós vamos ter que trabalhar direito, corretamente, responder, certo? E cumprir o contrato. Então, eles pegam, tiram um exemplo, tiram você da jogada na participação de uma concorrência, ganham por um preço vil e não dão conta de fazer. E daí ficam pedindo reajuste. Eu preciso de um reajuste porque não está dando. Eu preciso, sabe? Ou começo a condenar. Não, isso aqui pode descartar, compre outro. Entendi. Joel, vamos falar um pouquinho de segurança pública? Podemos abordar. Na saúde, o senhor deu aula aqui pra gente. Não, longe de mim. Isso tem meu farco conhecimento ainda, tem muito para aprender. Muito bom, mas vamos falar um pouquinho de segurança pública. Hoje, a questão da violência contra a mulher, a violência contra a criança, contra a idosa, mas especialmente a violência contra a mulher. Hoje é um assunto que tem se debatido bastante, é um problema bastante grave na nossa sociedade. Tem alguma proposta nesse sentido? Tem para sim. Reduzir? Não que praticamente o Brasil está avançando, como se diz, gradativamente, tentando criar melhorias, né? Mas o caminho está certo. O caminho que está sendo desenvolvido está certo a respeito da proteção da mulher, certo? Então, o que está acontecendo é o seguinte, na verdade... O que o marido, no caso, o casal, quando tem um debate ou tem uma discussão, o que está levando a justamente a alteração, porque simplesmente a dificuldade que está tendo para você conseguir sustentar uma família, manter uma família íntegra, certo? Leva muitas vezes a um conchavo e uma discussão familiar interna, que muitas vezes poderia ser sanada ou ser tratada, certo? Através de psicólogos, através de um acompanhamento, certo? Então, você tem que procurar ver se centros ou prefeituras têm a disponibilidade para esse tipo de tratamento, porque é uma doença, infelizmente, não é a doença só daqui do Brasil, é da humanidade, isso daqui. Porque a busca pela alimentação e pelo trabalho e pelo emprego faz com que eles partem muitas vezes para agressão. Começa com palavras ferinas e depois passa por uma agressão. Sabe? Não que eu compactue com isso, jamais, certo? Mas você vê o motivo que leva, às vezes, no caso, a esposa ou a mulher, a partir ela mesma por uma agressão, ela não tem mais como se conter, certo? Então, muitas vezes, o homem é induzido a tentar se afastar para evitar um impacto de um soco ou de um objeto atirado, certo? E a mulher, por raiva ou por picha, como já teve casos, ela se autoflagela, se marca e vai denunciar, certo? Porque a impaciência, um casamento já está tendo uma ruptura, já está se rompendo. Então, o que faz com que ela vai procurar, certo? E vai fazer a denúncia. E muitas vezes não é analisado a outra parte. Simplesmente hoje, com a imprensa, com tudo isso... Não, ele fez isso, ele agrediu. A palavra da mulher pesa bastante. A palavra da mulher tem poder. Com certeza. Ela vai valer. E daí já vem as medidas protetivas, que 300, não sei quantos metros, não pode se aproximar.
E às vezes o cara com filhos, com tudo, tenta se reconciliar, mas muitas vezes é levado para outro lado, certo? Então isso daqui teria que ser analisado de um modo mais profundo, com atendimento na parte da psiquiatria, na parte do atendimento do socorro que eles estão pedindo, certo? E teria que ser levado através da imprensa, em vez de criticar muitas vezes, ou de tentar falar, ou estampar na folha de um jornal. É um caso justamente daquele organismo que, para repreensão que foi criado, não, a tratativa, não, olha, está aqui, você tem que comparecer, nós vamos tentar ouvir e trazer ele de volta à realidade. Porque isso é problema da mente, é da cabeça. Uma sociedade doente que nós estamos vivendo está levando cada vez mais à agressão. E pessoas que jamais chegaram a erguer uma palavra ou a mão, não demora a ser tão envolvida. Não dá para generalizar também. Existem muitos casos que ocorrem justamente dessa forma, né? Mas existe hoje também uma violência também que muitas vezes é severa, né? Os índices de feminicídio têm aumentado bastante, né? Então, é algo grave para se debater hoje. Né? Exatamente. Daí quando se vê que a ruptura do teu lar, aí que vem a indução. Não só para pessoas que já têm um perfil, ou que se fosse fazer um levantamento da vida pregressa do indivíduo, certo? Puxar o histórico, já vi que ele tinha tendência, ou já tinha uma punição, que teria que ser tratado no todo pelo órgão repreensivo, o que está fazendo a atuação ali, certo? A respeito de cada indivíduo e separar. Mas tem pessoas boas da sociedade que foram levadas a isso, ou foram induzidas a isso, ou através de mentiras. E a sociedade, a imprensa, olha, ele fez aquilo, ele agrediu, ele sempre... Não, ele não chegou a analisar as outras partes. Ele chegou a checar câmaras para ver como que foi cometido, se a pessoa se autoflagelou, se machucou e depois foi fazer a denúncia. Que é fácil de chegar e daí todo mundo... foi. Então teria que ter um tratamento diferenciado e verificar. Porque isso leva à destruição da família também. Que daí é inevitável a separação, é quase que direto. E o que faz com que, às vezes, um pai se altere é justamente ele saber que ele perdeu a guarda dos filhos, induzido por aquilo. As visitas foram delimitadas, porque a análise de peso agora, com várias leis que foram criadas a respeito, e a imprensa debatendo, você não passa de um agressor, você não passa de um feminicídio que você cometeu, de alguma coisa, mas o que te levou a isso? Então, a análise da população, não que tenha, você teria que trazer, ele vai responder pelo crime, o que ele cometeu, mas teria que ver como está sendo criado. Porque o que está em pauta é as novidades que surgem hoje através da imprensa televisiva, enfim, é impactante quando adentra nos ares. Isso daqui, ele traz... Eu posso dizer que eu, de plena consciência... Tom, você jamais ergueu o braço, jamais agrediu. De repente, você fala uma palavra áspera ou alguma coisa vem atingir o teu lar, a tua esposa, e é uma ruptura. E ela chamar e, de repente, ela se sentiu ofendida naquilo, ela tentou dar um rebote e falar alguma outra coisa mais grave. E você bate. Ou fazer alguma coisa, não que vai trazer o que já foi feito e estava errado, você não vai conseguir consertar. Tem que tentar trazer para a tona ali, vamos ver o que podemos fazer. O mal já foi cometido. Então, acalmar, sair, fazer. Mas muitas vezes, ou tanto por parte do marido, não estou culpando somente a mulher, ou por parte da mulher, eles já estão de caso pensado. Ou o que está surgindo na sociedade, eu quero me separar, porque eu arrumei alguém, porque não sei o que lá, e começa a criar caso, começa a indiferença, ou começa a maltratação no lar, no caso, em relação à esposa, certo? Então, é falta, na verdade, de tudo isso, a sociedade nossa está doente, mas tem uma profundidade nisso, é falta de Deus no coração. É falta de procurar Deus para poder tentar limpar, esclarecer e trazer à tona todos esses problemas da família. Porque eu não creio que a família que foi criada como princípio básico por Deus, certo? E hoje está sendo distorcida através do inimigo nosso, certo? Que é Satanás. Eu concordo com o senhor. Então, hoje, as famílias, de modo geral, abandonaram Deus. Exato. Né? Deus não está mais nas casas das pessoas. Ele fica... na forma com que se dá espaço, ele se aproxima de você. Então, como eu disse, todos nós, decentemente falando, desde o marginal que você acha que deixou o Espírito Santo se afastar dele, porque de praxe você tem o Espírito Santo dentro de você, o Paráclito, ou do grego, o Paracleto, certo?
a designação do Espírito Santo, todos nós temos e possuímos o Espírito Santo, que habita em nós, pelo qual estamos selados para o dia da redenção. O que acontece é o seguinte: com a forma com que se dá essa tratativa, e você não evidencia mais o Espírito Santo, ou procura buscar a Deus, ele vai se afastando de você, certo? E o mundo sujo começa a tomar conta, até de um ponto que você já está a bel prazer. Mas esse Espírito Santo que veio em todos nós, que isso ocorreu, que era um dia que eu acredito que deveria ser comemorado, que é o dia do Pentecostes, que a descida do Espírito Santo se deu pouco antes da ascensão de Jesus, houve a descida do Espírito Santo. Então, quando foi questionado pelos discípulos que estavam ao seu redor, que correram, ele falando que ele ia fazer a ascensão, subir aos céus, os discípulos clamaram e pediram: mestre, não vai nos deixar. Eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não virá. Mas quem virá? Um Espírito Consolador, um Espírito de verdade, que estará convosco até a consumação dos séculos. Ele habitará convosco. Ele trará o discernimento do que é certo ou errado. Então está sendo todo distorcido a parte familiar. O que é certo é errado, a família não é bom. A família tem que... Não, a existência hoje é criado justamente com subterfúgios para tentar tirar a base da família. Não, porque se eu me separar eu já vou arrumar outra ali, certo? Então você não vai criar raízes. Justamente que tinha que valorizar, ter a conversa, como diz o ditado, aquela esposa que sabe quando você está doente, pelo teu semblante ela sabe quando você está nervoso com alguma coisa, uma preocupação, e vice-versa, você sabe dela quando está. Então aquela convivência familiar, a alegria de viver, a criação dos filhos, simplesmente hoje é feita de lares separados. Mas é função do Estado proteção não, proteger as famílias? Não. Porque a gente tem visto justamente ao contrário. Não, justamente parece que o Estado está indo contra as famílias exatamente, hoje. Exatamente. O que acontece? Foram criados hoje o Estado arcaico que assume para si, certo, uma responsabilidade que ele não vai dar conta. Essa responsabilidade, que era da família, do pai, da mãe, certo, foi delegado ao Estado. O Estado hoje acredita que ele conseguiria manter, mas o seu filho, sua filha, às vezes é adotado, ou é bullying no colégio, é adotado por um traficante que está fazendo ponto ali, sabe como? Enfim... É corrompido, e a ausência justamente do Estado onde deveria, então, tatuante, que ele pegou para si, a criança é delegada. Se voltar para casa, o pai chamar a atenção do filho, que hoje não pode chamar, e um vizinho notar e tiver alguma rixa com você, ele já vai denunciar. Ele vai te fazer a denúncia, sabe? Então, o Conselho Tutelar, uma série de órgãos que vão começar e vão te fichar e vão trazer. Não. E daí a criança, como já tem uma certa idade, algumas vezes ela acha que eu vou ter mais liberdade, eu vou denunciar meu pai, porque ele me chamou. E daí você fica com as mãos atadas, sem poder chamar a atenção, corrigir teu filho. Você é obrigado a dar o sustento, porque se você abandonar, você sabe que você é penalizado, certo? Então, e tem leis que já te barram e já te prendem a respeito disso, sabe como? Hoje... Com a destituição da instituição família, na verdade, você deixa desprotegido a criança e o adolescente, né? Exato. Eles ficam à mercê, né? E se você... Porque perde a base, né? É a base, exatamente o alicerce. Então, seu pé firmado na rocha sempre vai resistir às intempéries, o tempo vai estar firmado. O que você trouxe, a tua bagagem, justamente, para os teus filhos, isso vai repercutir, certo? Agora, quando você deixa, ou acontece essa ruptura... certo? Que o Estado assumiu para si, que você não pode, que isso daí é errado, aquilo você não pode alterar, você não pode chamar, você é obrigado a dar o sustento e sempre você vai ser, porque se a criança sair, ela com uma certa idade, e ela for para o mundo, no caso, denunciado você é obrigado a dar o sustento para ela, é quase a mesma parte que acontece com o idoso, do Estatuto do Idoso. Certo? Após tantos anos X, certo? Uhum. Se acaso o filho não pode cuidar, a nora não pode cuidar, um parente não pode cuidar, é penalizado pela justiça. Tal é indicado por ela, você vai ser responsável por eles. Sabe como? Mas do jeito que está agora com a destruição da família, na sua totalidade, certo? E não vai longe, que vai ficar uma coisa meio banal, meio comum, que é o que praticamente Satanás tem lutado para fazer, a destruição da família. Infelizmente, nós estamos contribuindo, correndo, certo? Com pessoas que colocamos lá, com pessoas que deveriam criar leis rígidas ou modificar aquelas que são nocivas, não está ocorrendo.
Leis, você acredita que leis podem resolver? Pode sim. É tirar o poder pátrio do Estado que assumiu para si, certo? E voltar a trazer para a família, certo? Naturalmente com respeito, não é pela violência. Eu acredito que todo lar cristão é verdadeiro, ele não parte para violência ou agressão do filho, da criança. Tem que ter tratamento, pessoas que estão passando para agressão antes da punição. Mas simplesmente, daí a tua revolta ocorre justamente porque você foi penalizado, porque você não pode ver teu filho, você só pode ver no dia X, e daí você, e agora? Eu trabalhei a vida toda lutando, construí minha família, estávamos indo bem, agora eu sou obrigado. Porque às vezes, tanto para o homem como para a mulher, já arrumaram alguém para substituir aquela pessoa. Então eles não estão ligando. Mas aquela pessoa que era correta e honesta, que está no meio, que era familiar, já está fadado a simplesmente partir para pro crime, muitas vezes, ou achar a revolta faz com que ele adentre e procure a bebida, sabe? Ou alguma coisa marginal. Infelizmente. Joel, voltando um pouquinho lá na questão da segurança pública, que a gente veio discorrendo, a gente veio E tratar. fugiu um pouquinho da... Imagina, tranquilo. Muito bom essa participação, essa fala a respeito das famílias, que é uma preocupação hoje que precisa ter. A família hoje é a base da sociedade, é a base, e a gente acredita muito nessa instituição e que, infelizmente, está sendo muito atacada nos dias atuais, né? Mas vamos falar um pouquinho também... Voltando, só concluir, então, Cristo é a única saída. Eu acredito, também tenho essa visão, eu acredito. Né? Eu compactuo da mesma ideia. Falando um pouquinho de segurança pública a respeito de crimes cibernéticos. Hoje também a questão da internet tem difundido muito a questão de crimes, né? Hoje, dentro de uma empresa, você pode perceber, se você conversar, que cada 10 chamadas, uma é uma tentativa de golpe. No WhatsApp, a cada 10 mensagens, volta e meia aparece uma que é uma tentativa de golpe. Então, existe... o que o Estado pode fazer para prevenir, para... Eu acredito, em relação a isso daí, a coibição é muito relativa, porque o acesso que tem às informações é muito rápido hoje. Só que não foram criados mecanismos de bloqueio, certo? Então, hoje, mesmo o marginal em prisões agrícolas ou mesmo em prisões federais, estaduais, ele tem um acesso com uma facilidade ao celular e enviam já a formação de diversos grupos criminosos, está partindo através disso, e as horas estão lá, então eles ficam no bem bom, trabalhando no bem bom, tendo um recurso para quando eles saírem, que é através do COSIP, Sistema Penitenciário, que é justamente um recurso que é reservado para eles com a intenção de quando eles saírem ou tiverem, no caso, a sua liberdade já transcrita por juiz, eles recebem aquele recurso que estava sendo guardado para evitar que eles voltem ao crime. Mas é difícil. E dificilmente eu digo que a recuperação não se dá e não se daria através disso, certo? Então, adentrando um pouquinho disso que envolve a segurança, enquanto não for criado, ali simplesmente são hotéis, porque o dia que a alimentação não é de acordo conforme eles querem, eles fazem o maior estrago, eles botam fogo em colchão, eles queimam tudo. Então, tem que ter a alimentação de acordo conforme eles querem, a carne todo dia. Tem muitas unidades prisionais que têm seu campo de futebol, academia, para eles poderem treinar. Não, é para tirar a atenção deles. Então, eles simplesmente são preparados enquanto você fica trabalhando, ralando, certo? E mantendo eles lá com quantidade de recursos que poderia ser estornado deles, não vão receber nada. Vão produzir, vão ter que trabalhar, vão construir estrada, vai ter equipes, certo? Para penalizar, para eles valorizar o que eles vão receber, um X daquele recurso do trabalho deles, mas não na sua totalidade para custear o dano que eles causaram à sociedade. Se não for construído com urgência isso, são hotéis quase que 5 estrelas para eles. Que daí eles conseguem coordenar todo o crime, certo? Manter funcionando as falanges. E isso daí é prejudicial, não só para o policial, certo? Carcereiro, o que está cuidando, para todo o sistema policial. Porque a indignação vem através para o policial, no caso.
que não está sendo criado leis a respeito para prevenção. Hoje, para você ter uma coisa, ainda é arcaico o sistema do policiamento, que é o mesmo modelo que era seguido pelo Exército já há muitos e muitos anos. Então, o que canta? Quarta parte, justiça e disciplina para o policial que cometeu algum dolo. Fica excluído do estado efetivo da corporação, ou fulano de tal. Isso daí, simplesmente o policial com uma carga de 30 anos, de 32 anos, é jogado na rua. Excluído, perde direito à sua aposentadoria. Ninguém está cuidando, não tem leis para proibir isso. E muitas vezes esse julgamento é feito por uma equipe de pares do próprio comando, ou que não estão de acordo, ou não foram com a cara do policial e resolveram excluí-lo, certo? Em detrimento à família deles. E não é pensado nos familiares dele. Com isso, impulsiona o próprio policial. O que eu vou procurar agora? Aonde que eu vou arrumar um trabalho? Vai para o crime. Você retira a aposentadoria do policial? Eles estão cortando a aposentadoria. Hoje, isso daí não é de hoje. Muitos policiais que, com uma carga de trabalhos honrosos, por qualquer deslize, certo? Para se ter uma noção, muitas vezes, hoje, que é popular a câmera no peitoral, o que acontece? Ele esqueceu de armar, ligar na hora de uma atuação do negócio, muitas vezes ele é punido. E muitos comandantes e muitas pessoas que estão na cúpula já aproveitam aquilo ali para poder jogar para a quarta parte. Não vai dar mais detenção, já fica excluído. Às vezes uma detenção chama atenção, não. Já, sabe como? Eu mando. Então, fica excluído do estado efetivo da corporação e no boletim diário sempre tem lá. Ou fica excluído fulano de tal, não sei o que lá, é jogado na rua. Isso engessa o trabalho do policial? Engessa, você perde bons policiais e outra coisa, é desumano, porque você direciona esse policial ao crime. Você simplesmente, é o sustento da família. Ele tem 3, 4 filhos para sustentar e ele perdeu a aposentadoria, perdeu como ganharia o dinheiro para poder se manter e como ele vai iniciar novamente numa carreira civil a sua vida, que ele tinha como militar. Por uma falha na prestação. Por uma falha da organização do sistema, que teriam que ter uma justiça mais pesada, direcionada, e muitas vezes o policial não tem como contratar advogados bons de carreira, porque não tem recurso, que você vai sair com uma mão atrás, outra na frente, certo? E tudo o que movimenta hoje o direito, isso daí você tem que dar o sinal, tem que pagar taxa, tem que pagar aquilo, e vai correr o processo, certo? Perfeito. Então, se você não tem o amparo, certo? Por parte dos teus pares ou do parte do comando geral, certo? Você está fadado a partir para o mundo do crime. É uma pena. Hoje nós temos bons policiais no Brasil, temos excelentes profissionais e, de repente, ele fica engessado porque ele pode cometer uma falta, que é errar é humano, e, de repente, ele perde a sua receita, perde a sua renda e a aposentadoria. E o sustento da família. E o sustento da família. Porque automaticamente existem hoje, para o policial, no caso, tem hospitais próprios, tem o atendimento, ele sobrevive daquilo, os seus familiares são atendidos também, um corpo clínico bom, eficiente. Mas quando há essa ruptura, ele perde direito a tudo. Os seus familiares perdem direito ao atendimento a tudo. É desumano e muitas vezes você, no desespero, aonde que eu vou conseguir? Eu não tenho uma profissão, não tenho nada, eu sabia fazer isso. Então, porque o sistema de policiamento, tanto no caso, o preventivo, o ostensivo que tem, certo? E também na hora de você chegar às modalidades que tem de policiamento, você está sujeito a receber um bandido que vai te atirar, você vai fazer uma detenção, certo? Então, o que está acontecendo? Não tem leis que protegem o policial. A imprensa, olhe mais no policial, ele atirou, ele fez, mas não se colocaram no lugar do policial. Que vai chegar o marginal, simplesmente puxou de uma arma. E daí, se o policial viu e puxou, daí porque vem os parentes daquela pessoa que se considerou vítima, e não, ele atirou, ele podia ter... Não. A vida do policial, então não é reconhecido. Então esse risco de vida que eles passam no cotidiano, muitas vezes com o equipamento, certo, vencido,
que esses coletes balísticos que tem hoje em dia, se for fazer uma análise E o crime organizado se armando cada vez mais, se fortalecendo cada vez mais. E com a quantidade de armamento que entra através da tríplice fronteira, ademais, e desmontado, pouca coisa é preso. Muitas vezes, prenderam. A quantidade que passa é enorme, certo? Porque o golpe antigo persiste, que é o boi de piranha. Eu passo aqui um caminhão, eu mesmo aviso que aquele caminhão está indo ali, porque todo o policiamento vai se deslocar para fazer aquela prisão e aquela detenção, enquanto eu estou passando com 2 carretas, coisa e tal, por outro canto. Isso é um câncer que, se não for coibido, infelizmente, nossa sociedade está doente. Infelizmente. Joel, estamos caminhando para mais de 1 hora de programa. Muito legal o seu conhecimento, muito bom esse bate-papo. Tem muito assunto para a gente tratar aqui ainda. Eu acho que vai faltar tempo. Nós vamos ter que marcar uma nova oportunidade para o senhor trazer. Faltou a gente conversar aqui sobre educação, sobre economia, sobre empreendedorismo. Faltou a gente conversar aqui também sobre a questão do agronegócio, né? Eu vou deixar esse tempo final livre para o senhor para discorrer e para fazer o seu encerramento aqui na nossa participação. Entendo. Eu queria deixar comunicado a todos os ouvintes que o Brasil tem jeito. Tem como fazer as melhorias, tem como trazer, desde que tenha pessoas sérias respondendo e criando leis lá em cima, sabe? E sem se intrometer ou se meter com corrupção. Isso sempre vai existir, é um câncer da sociedade, mas se a pessoa tiver um respeito, certo, para aquilo que ele está fazendo, e ele sabendo que ele vai deitar a cabeça no travesseiro, não tem um dedo apontando, não tem nada que venha denegrir a imagem dele, ele consegue trabalhar e criar, porque tem pessoas boas lá em cima também, certo? E andorinha só não faz verão, mas você consegue criar leis justamente voltadas para esse problema que foram levantados, em geral, que são a parte da saúde, essa parte aí que foi pego um pouco umas partes aí, meu puxando para o lado do trabalhador, do produtor rural, ali, pegando em partes ali, mas o Brasil tem jeito. Na verdade, o que precisamos é ter governos sérios com seriedade de querer fazer e de lutar para fazer o melhor, certo? Reivindicando recursos, certo? Porque é uma infinidade, como eu comuniquei, eu informei antes, de fundos perdidos que tem lá. E esses fundos perdidos poderiam ser criados projetos para trazer esses recursos, não advindo daquele político que vai receber, que hoje existe aquela, eu vou te dar tanto de verba para você e você pode destinar para quem você quiser, aonde você vai quiser. E muitas vezes ele centraliza e sem a necessidade é distribuído de um jeito que não chega a atingir aquela população. Então, com isso daqui, quando você vai cobrar ou vai fazer o levantamento, tem leis que barram, que é o famoso sigilo de 100 anos decretado. Quer dizer, então você está aqui sujeito, eu posso fazer a bel prazer o que eu quiser e dificilmente vai ter uma punição. Ninguém vai me cobrar. Agora, se você tem um caráter e tem uma honestidade ou transparência, você mesmo pode divulgar o que você fez com aqueles recursos. Ó, eu recebi isso aqui, eu destinei para essa finalidade, para aquilo, de trazer justamente a pessoa mais carente, que são que lotam os hospitais, os municípios, as unidades de saúde, o dia a dia. Se você visitar uma das unidades agora, nesse instante, você vê a quantidade de pessoas aguardando atendimento, certo? Muitas vezes voltando para casa porque não conseguiram ser atendidas, ou muitas vezes voltando para casa porque na farmácia que tinha ali para fornecer o medicamento não tinha, ela é obrigada o medicamento a entrar na justiça para tentar que seja liberado aquele medicamento. Ou, como muito mente, voltando, aguardando 6 meses para tal exame, ou mesmo em centrais de leitos, porque não tem vaga. Daí superlota os corredores dos hospitais em maca, aguardando a hora que der para atender. E com isso o profissional clínico, tanto o enfermeiro, ou o médico, ou o cirurgião, é obrigado a esperar a liberação do centro cirúrgico, a liberação para aquele paciente e aquele profissional que vai executar aquela, que tem, para cada segmento, é um profissional.
ou ele é pediatra, ou ele no caso, é clínico, ou ele é cirurgião, ele vai efetuar aquele tipo de cirurgia a respeito daquele paciente. Mas caso ele vai cuidar, como se diz, eu trabalho aqui, eu sou cirurgião, vou trabalhar com laparoscopia, fazer uma cirurgia que é rápida, mas tem a vagância no centro cirúrgico, que muitas vezes está sobrecarregado. Então, eles começam a lotar os corredores dos hospitais, porque, como eu falei, a falta da distribuição em polos, certo? Que ocasiona, como diz, essa transferência que eu te falei, para as capitais. Mas o Brasil tem jeito. Tem jeito, com certeza. O Brasil tem... Está faltando pessoas honestas na política, já? Com certeza. Infelizmente, com certeza, pessoas que possam assumir seus cargos com honradez, com caráter, sem se lamear. Então, eu acredito que, para finalizar, não sei se você está de acordo, Não. O político, ou nós mesmos, com o princípio evangélico que temos, nós temos que nos portar como a garça, que pega o alimento do lodo sem sujar suas penas. Então, você tem que ir fazer aquilo que é útil, mas você pode sair limpo. Você pode sair transparente. Você é obrigado a sobreviver, mas você não precisa se corromper. Perfeito, perfeito. Perfeito. Eu acredito que estamos precisando de mais pessoas com essa visão. Amém. Porque hoje estamos precisando de mais pessoas que mais pessoas entrem na política com essa visão, porque geralmente as pessoas entram para levar ali uma parte, uma comissão, para levar ali uma vantagem, e a maioria delas está saindo rica, né? Infelizmente, mas aquilo que diz, né? Todo dinheiro fácil vai fácil. Eles perdem na frente, sabe como? Porque, como eu sempre digo, o diabo dá tampa ou dá panela e não dá tampa. Então, quando caem... Então, em questionamento, falando um pouco agora de religião, Asaf, o salmista, quando ele questionou a Deus a respeito de... Porque eu que te sirvo, eu passo dificuldades, eu luto, enquanto eu vejo o filho do ímpio rindo, sorrindo, e ele também, alegre, não falta nada para ele. Até que eu entendi que os seus pés são colocados em terrenos escorregadios, e quando caem, não tem quem levante. Perfeito, perfeito. Joel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Tom. Muito Sempre obrigado um prazer mesmo. falar contigo. Agradeço aos ouvintes. Espero ter sanado eu respondido algumas das perguntas e espero contar com vocês, com o auxílio e o apoio de todos. Hoje, como pré-candidato a deputado federal, pelo Republicanos 10, vamos procurar fazer o melhor. Maravilha.